Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a terceira consulta, que é a consulta de início do tratamento com alinhadores. O que é necessário, como é que se inicia esse tratamento, como é que se faz a colagem de attachments, quando cola os attachments, como faz os strippings ou chamado IPRs, a redução interproximal, e o quanto de IPR se faz nessa consulta inicial. Nessa terceira consulta nós vamos dar o início ao tratamento propriamente dito. A gente já passou o orçamento, já apresentamos o planejamento para o paciente, já foi aprovado o setup realizado no computador, os alinhadores foram impressos e foram entregues. Então a gente recebe nessa consulta uma caixa que contém todos os alinhadores dessa primeira etapa do tratamento. A Clique envia até 15 alinhadores por etapa, tanto da arcada superior quanto da arcada inferior, o que é suficiente para 6 meses de tratamento. Então nessa primeira consulta, o que a gente faz? Nós vamos abrir a caixa e nós vamos ver se está tudo ok, tudo em ordem, se todos os alinhadores vieram, e nós vamos pegar o primeiro pacote. Antes mesmo do paciente chegar, a gente pode já pegar o primeiro pacote e podemos já abrir esse pacotinho e tirar a guia de colagem de attachments de dentro dele, ver se está tudo ok, e não precisamos pegar essa guia e encaixar no modelo. Mas a gente tem que ver se a guia está íntegra, se está de acordo com o nosso planejamento, e aí nós já podemos deixá-la separada, porque nós vamos usar essa guia para colar os attachments. Cabe lembrar também que os alinhadores, todos, quando eles vêm no pacotinho sem o modelo, e não se encaixa no modelo porque se eu pegar cada alinhador e encaixar no modelo para ver se encaixa bem, é óbvio que ele vai encaixar bem, porque ele foi feito sobre esse modelo. Só que quando a gente encaixa no modelo, a gente acaba forçando esse plástico e para remover do modelo é mais difícil que remover em boca. O modelo é seco, não tem lubrificação e ele acaba esgaçando esse plástico. Então a ideia é não encaixar o alinhador no modelo e sim diretamente na boca do paciente. Antes de colar os attachments, antes de levar essa guia com resina, nós vamos mostrar um passo a passo para vocês. Não se leva a guia com resina e a gente testa se está tudo ok, certo? Mas como é que funciona então essa jornada do tratamento? Na primeira consulta, nós vamos já colar os attachments e nós vamos realizar desgastes interproximais, se necessários. Em algumas situações, a gente pode deixar esse desgaste para uma segunda consulta, mas é recomendável já fazer na primeira, ainda mais se tiver tempo e se tiver realmente falta de espaços. Depois disso, o paciente vai começar a usar a sequência de todos os alinhadores, vai usar o 1, o 2, o 3, nós vamos acompanhando esses espaços interproximais que estão muito fechados, tem que desgastar mais ou menos, e aí ele vai chegar na última placa da sequência, que é uma cópia da última placa. Temos 10 placas, nós vamos ter uma 11ª, que chamamos de placa de finalização. Nessa placa, nós vamos usar alicates durante o tratamento, vamos conferir se chegamos no objetivo esperado. E aí nós temos duas opções, a gente pode se a gente atingir o objetivo, a gente vai fazer uma contenção para esse tratamento, e se não está bom ainda, nós vamos ter que ou finalizar usando alguns alicates de detalhamento, alguns elásticos, ou solicitar um novo escaneamento. A gente remove só os attachments que forem necessários, em muitos casos não precisam nem remover os attachments, aí é feito um novo escaneamento e é feito um novo pedido de refinamento. Então a gente faz um novo escaneamento, envia de novo para a Clique Aligner, a Clique faz um setup, agora sim um setup de refinamento, normalmente é um setup já mais simples que a etapa inicial, e aí segue de novo, cola attachments se forem necessários, novos attachments, e segue toda a sequência de alinhadores até chegar na placa de finalização, e aí sim uma nova contenção. E em casos extremamente difíceis, casos mais complexos, às vezes a gente precisa dar 2 voltas nesse ciclo, 2 ou 3, 4 etapas de finalização, mas aí são casos que já demoram ali 1 ano e meio, 2 anos de tratamento. Como eu vinha comentando, a gente tem então a caixinha, a placa número 0 representa a guia de colagem de attachments, é uma placa 0 que ela vem um número na vestibular do molar, o que significa que esse é o modelo passivo, ele é o modelo inicial. Sobre ele é confeccionada então uma guia de colagem de attachments. E depois tem a sequência dos alinhadores, que a gente manda até 15, e a placa extra, que vem gratuitamente, que a Clique envia também a placa final. Então como é que funciona essa colagem de attachments? Quais são os materiais necessários? É basicamente os mesmos materiais que nós usamos para colar bractes, só que não precisa dos bractes, nós temos uma guia, então a gente precisa de ácido fosfórico, adesivo, resina composta, uma espátula para resina, a gente precisa da guia de colagem de attachments, uma broca multilaminada,
E também discos para remoção de excesso. Tem gente que gosta de discos de borracha para remover algum excesso que venha a ficar em volta desse attachment. Então, como é que funciona? Primeira coisa, a gente pega essa guia de colagem de attachments ou a primeira placa e leva na boca do paciente e confere como é que está essa adaptação. Será que essa placa não ficou folgada, não ficou machucando a gengiva em algum ponto, não ficou afastada da incisal dos dentes? Então a gente tem que observar aqui, ó, que ela fique bem adaptada na incisal de todos os dentes e os attachments estejam onde estava planejado lá no software. Então a gente confere essa adaptação, confere aonde estão esses attachments para a gente limitar o ataque ácido somente nessas regiões. Aí nós vamos para uma terceira etapa. A gente pode remover essa guia e nós vamos selecionar a cor da resina. Pacientes com um esmalte mais escuro, com dentes mais escuros, podemos usar uma resina A3, por exemplo, e pessoas com dentes mais claros, uma resina A1, A2, né? Eu gosto de ter A1, A2 e A3 no meu kart. Elas atendem 90% dos tipos de cor para attachment, porque o attachment é tão pequenininho que ele não fica assim tão visível, né? Ele tem que ter uma resina com uma certa translucidez, também ajuda, certo? Então a gente seleciona a cor da resina e aí nós vamos aplicar essa resina escolhida dentro de cada nicho do plástico, dessa guia de colagem de attachments. Então aqui a gente aplica essa resina compatível com o tamanho do attachment, não adianta botar muita resina. Depois a gente preenche bem essa resina dentro do nicho, cuidando para não deixar nenhuma bolha lá dentro. E que nem nessa segunda foto aqui tem um pouquinho de excesso, a gente vai lá e remove esse excesso para não extravasar demais essa resina quando a gente levar essa guia em boca novamente, certo? Então a gente repete esse procedimento para todos os demais attachments nessa arcada. A gente sugere que quando tem attachments, tem 10 attachments na boca inteira, nós não precisamos colar os 10 de uma vez só, nós podemos colar uma em arcada e depois outra em arcada, certo? Então fica facilitado para manter o campo seco. Mas se são só dentes anteriores, fica muito mais fácil, tá? Então a gente aplica isso. Feito isso, a guia está lá com a resina aplicada em todos os attachments. Nós podemos botar numa gaveta, podemos botar embaixo de um grau de borracha para manter o abrigo da luz. E aí então nós vamos para a parte clínica. No paciente a gente vai usar afastador, né? E com esses afastadores manter o campo bem seco, condicionamento ácido com ácido fosfórico 37 só nas regiões que vão receber esses attachments. Aí é feita a lavagem, remoção desse condicionamento ácido, secagem, e aí a gente aplica o agente adesivo e polimeriza esse agente adesivo antes mesmo de levar a guia de attachments em boca. Então tá condicionado, polimerizado o agente adesivo, e aí sim nós vamos vir com a guia e vamos posicionar esse guia e verificar a adaptação dele em boca. Aí com esse guia bem adaptado, com a espátula, a gente calca em volta do attachment para conformar bem o formato dele. A gente conforma esse attachment com essas espátulas nas 4 lados, um attachment quadrado como esse. E aqui está um pouquinho incisal. Quando a gente conforma com essa espátula, dá para perceber que um pouquinho de excesso sempre se espalha em volta do attachment, isso é normal. E aí sim, a gente polimeriza individualmente cada um dos attachments. E em casos onde for muito próximo da cervical, é recomendado ficar com a espátula segurando essa guia aqui na cervical, por exemplo, desse lado. A gente segura para não deixar esse alinhador ficar afastando essa guia. A gente segura com a espátula e aí polimeriza, né? E aí depois que polimerizar todos os attachments, chega a hora de remover. Aí o que se faz? Se entra com essa espátula pela vestibular e faz uma leve força de afastamento dessa guia. E ela vai fazer um pequeno estalinho, ela vai desgrudar a resina da guia. E aí, depois por lingual, sempre por lingual, que a lingual é mais expulsiva, a gente pode puxar com a espátula também e vem puxando de um lado até o outro para soltar a guia dos attachments. Então a gente primeiro descolou os attachments da direita até a esquerda por todas as vestibulares da guia e depois por lingual a gente vai lá e pega com uma espátula e puxa e remove essa guia da boca do paciente. E esse é o resultado que a gente espera, que a guia saia e todos os attachments estejam lá íntegros, colados bem no esmalte, mesmo que tenha um pouco de excesso. Então a gente verifica se ficaram todos os attachments bem colados, bem posicionados, e aí a gente começa a usar instrumentos para remover os excessos. Por exemplo, eu gosto muito de usar uma lâmina 12, sempre tem que tomar cuidado para não arranhar o esmalte,
A gente usa uma lâmina 12 para tirar esses excessos mais grosseiros e depois podemos usar uma broca multilaminada ou uma borracha de remoção de resina para fazer esse polimento mais fino ao redor dos attachments. Lembrando que não devemos desgastar os attachments no primeiro momento. Então ali a broca multilaminada tirando esses excessos e aqui a gente removendo os excessos com um disco de borracha, certo? Esse disquinho de borracha. E esse é o aspecto final, tá? Aqui está dizendo não polir os attachments. Por que isso? Os attachments têm que ser mantidos na sua forma mais íntegra. A gente aceita sim polimento de attachments, ou até mesmo diminuição de volume de attachments, quando por algum motivo esses attachments tenham ficado muito retentivos. Talvez um paciente com doença periodontal, um paciente mais idoso tenha dificuldade de remover o alinhador após a colagem dos attachments. Aí sim está indicado que se reduza um pouquinho o volume deles para facilitar a remoção dessas peças, das placas alinhadoras, né? Então, como via de regra, depois de colar os attachments, a gente não faz polimento, não toca neles, mas em volta a gente remove todos os excessos. Se ao colocar o alinhador número 1, a gente notar que o paciente está tendo extrema dificuldade de remover esse alinhador, ou porque é um paciente idoso, ou um paciente com doença periodontal, aí sim nós podemos diminuir um pouquinho o volume dessa parte ativa dos attachments com uma borrachinha, diminuindo um pouquinho o volume dele para facilitar a remoção dos alinhadores. Certo? O que a gente tem que cuidar aqui no final desse processo é para não deixar muitos excessos, não deixar bolhas de ar, né? O que a gente busca é uma distribuição mais uniforme do attachment nessa região. Porque as bolhas de ar podem causar esse tipo de falha, né? Nesse exemplo aqui, onde um attachment foi colado, isso aqui é um escaneamento, tá, gente? O attachment foi colado e ficou uma bolha enorme nesse dente, uma bolha no lateral 12 também. O 11 está quase pela metade, o formato do attachment era igual ao do 21. E se esse attachment não fica com um formato adequado, ele também não vai nos trazer a movimentação planejada, a movimentação não vai nos trazer o resultado esperado. Ele não vai ter ele vai perder o encaixe, o alinhador vai sair dos trilhos, vamos dizer assim. Aqui a gente vê mais alguns exemplos de attachments com muitos excessos, attachments com bolhas de ar, né, onde não foi bem distribuída essa resina, e aí fica aqui acumulando bactérias, acumulando placa bacteriana, o attachment pode pigmentar porque ficou entrando alimentos por baixo dessa resina. Então a gente tem que ter esse cuidado que o attachment fique hermeticamente colado, bem colado, sem alguma falha de ar embaixo do attachment para não entrar alimentos por baixo dele, entre ele e o esmalte. E também não podemos deixar excesso, não podemos deixar bolhas negativas e nem excesso. Então, para ter aí sim sucesso na colagem de attachments. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.